tarde a todos. Hoje nós temos uma live da série A Alma do Parto, cujo tema é o parto como ritual de iniciação. Então hoje vamos falar da alma do parto. Alma do parto. É um assunto que você deu início há mais de 20 anos atrás, no sentido de trazer a compreensão psicanalítica da mulher, da gestante, do parto, e que se aprofundou muito nesse estudo e compôs diversas obras, entre elas um livro chamado Alma do Parto e um curso que se baseia nesse livro, certo? E a gente queria saber um pouquinho de alguns elementos nessa perspectiva, que a gente não ouve muito, a gente ouve falar, mas sem um embasamento, né? Sem entender por que, como é que se explica isso que a gente está vendo. Então, o parto é sagrado, a gente ouve falar isso. O que isso quer dizer? Na sua opinião, o parto é sagrado? Sim, não? E o que isso representa? Pergunta, Cláudia. Eu comecei a falar disso antes que as pessoas falassem disso, bem antes de tudo isso, né? E a questão do embasamento é importante, porque falar que é sagrado realmente o que significa, né? Acaba virando uma bela frase, uma expressão bonita, um chamariz, uma planilha, né, de algum tipo de time de parto, né? Agora, o que eu fiz? Esse livro ele surgiu dentro do contexto do meu mestrado em Ciências da Religião. Eu queria focar o parto e a mulher, o parto como um momento de empoderamento da mulher. Mas por que seria um momento de empoderamento da mulher? Certamente não se resume esse empoderamento ao fato da mulher ter informações que no momento daquele tempo em que eu estava fazendo mestrado, eu estou falando em 2002, parecia a última novidade do século. A mulher precisa saber como funciona o parto. E eu já percebia, porque já era psicanalista, isso há muitos anos, muito antes daquela data, que não basta saber as coisas para a gente fazer acontecer. Tanto é que estamos cheias de experiências na nossa vida em que temos um plano de ação para fazer qualquer coisa, até ir só para academia todos os dias, e a gente não faz. Então, não adianta a gente querer e a gente até saber o quanto faz bem parar de fumar. E daí você para de fumar? Enfim, então precisava ser, na minha visão, muito mais realistas e até honestas na promoção do parto natural. E aí, dentro do meu contexto das ciências da religião, que aconteceu na PUC do Rio de Janeiro, não, pelo amor de Deus, na PUC de São Paulo, que tem um grupo de professores que tinha pelo menos um grupo de professores muito aberto, muito enraizado na cultura, com conhecimento, são pessoas que tinham uma certa liberdade até de pensamento. Eu desenvolvi alguns conhecimentos, inclusive, por exemplo, em sociologia. E a partir daí, eu desenvolvi a alma do parto para dar ao parto uma alma em 3 direções. Uma é a dimensão psicológica, que a gente não pode deixar de desconsiderar, porque afinal o parto é psicológico. Antes de ser fisiológico, o parto é psicológico. Mas quem é que trabalha com psicologia profunda? Que eu saiba, ninguém. Assim, muito pouco. E hoje mesmo, quando se dão cursos de doula para fazer terapeutas, eu acho aquilo bastante precário, porque são 2 formações diferentes e a formação como terapeuta realmente, psicoterapeuta, é uma formação longa. Mas, enfim. Então, o parto como um processo, como uma possível alavanca do processo de individuação da mulher. A segunda coisa é o parto como evento social, porque o parto é também basicamente político no sentido tradicional da palavra. Portanto, é um evento social no qual a mulher atua como um protagonista, como nunca. Quer dizer, como nunca na sociedade industrial como a gente a conhece hoje, né? E aí, qual é o embasamento disso que eu dei no livro? E a terceira coisa é o parto como dimensão espiritual, só que é uma espiritualidade embasada na carne feminina, e não numa espiritualidade abstrata. Inclusive, eu citei as obras aí no livro de Rudolf Otto, que é um dos maiores estudiosos do fenômeno religioso, da experiência religiosa,
E também o Mircea Eliade, que é outro, mais, vamos dizer assim, recente historicamente, que traz uma nova visão diferente da do Otto. Ambos eu acho muito boas, visões muito úteis para compreendermos o fenômeno. E o Eliades, eu inclusive identifiquei o procedimento médico tradicional. Eu mostrei como ele seria muito bem lido dentro da perspectiva do Rudolf Otto sobre o fenômeno religioso, sobre a experiência do luminoso, né? do misterioso, do espiritual, do divino, do desconhecido, do sagrado. E, dentro desta perspectiva, o que os médicos fazem cabe perfeitamente. Se a gente conhecer os textos, o trabalho, ele cabe muito bem. O Eliade, ele traz uma outra perspectiva que expressa bem, né, o ponto de vista da humanização do parto. Então, eu mostrei tudo isso no livro. E também no curso, né, que se baseia no livro. E no caso, todo esse trabalho, quando se volta para os profissionais da humanização, no que esse curso e esse livro, com toda essa explanação aprofundada, poderia ajudar na prática de cada um e até mesmo para a gestante? Imensamente, porque iria tirar o peso do fisiológico e do conhecimento, entre aspas, médico-científico, né? Das evidências. Há peso demais sobre as evidências. E a gente esquece, focando nas evidências, a gente permanece no campo médico. Eu não entendo como o pessoal da humanização do parto não perceba isso. Não perceba isso. É porque é mais fácil estudar as evidências do que fazer o trabalho interior de se conectar realmente com o corpo, de se conectar com as entranhas femininas para poder ajudar outra mulher a fazer o mesmo. É mais fácil estudar as evidências científicas e ficar debatendo no nível dos médicos, se sentindo muito importante, estou falando isso para as doulas, em particular, do que fazer um trabalho profundo, psicológico em si, porque somente assim você pode compreender outra mulher e entender por que você está lá, você como doula, do ponto de vista do teu processo evolutivo. O que significa isso para você entender melhor a mulher. Então, eu acho que seria fundamental, porque o que hoje vemos são equipes de parto humanizado realizando violência obstétrica a domicílio, a domicílio. E as mulheres não podendo reclamar realmente, porque novamente se criou e tem uma máfia. Tem uma máfia. Então, assim, a mulher não está tão empoderada assim. Mudamos de dono, quer dizer, elas mudaram de dono. Então, agora tem os donos do parto humanizado que sabem e que orientam e que decidem os padrões do parto e do como a mulher tem que se sentir, tem que estar, e até o que ela tem que levar, e o que ela tem que fazer durante o parto e tudo, e se dá mais atenção à playlist do que ao processo profundo dela. Mas para a pessoa conseguir enxergar isso, ou seja, o profissional, enxergar isso, ele tem que ter isso dentro de si, senão eu não tenho como enxergar em você aquilo que eu não vi antes dentro de mim. Então seria muito útil. Resgatar a alma do parto seria resgatar essa conexão entre do corpo com a alma, para que o profissional, fazendo isso consigo mesmo, possa ajudar a gestante, a parturiente, a encontrar essa experiência dentro de si, saindo desse campo fisiológico que tem toda uma matemática que as coisas vão dar certo assim, 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 que geralmente não dão. E aí depois também não ajudam a lidar com a frustração daquela mulher que pagou não sei quantos para ter o seu parto sagrado e não conseguiu. Você falou bem, Cláudia. O Alma do Parto, o projeto, o desejo aqui é fazer realmente a conexão entre a alma e o corpo. A alma do profissional, a alma da mulher, a alma da doula, né? E o corpo, e o próprio, não do outro, o próprio. E que é uma coisa que não temos na nossa cultura.
Então, por isso que é tão importante focar no psicológico, na psicologia profunda, por isso que é tão importante compreender os símbolos, a simbologia do parto. É muito importante porque quando falamos em parto humanizado, a gente está na contracorrente de uma cultura que separa corpo e mente, que separa a mente das emoções, que não dá ao corpo o status de organismo vivo, de animal, de animal vivo, e eu considero ainda como uma máquina. Então, se eu fico só na fisiologia, apesar de ser correto, é incompleto e não resolve, não me ajuda a resolver o problema. Porque quando a gente quer, promete ou aponta para a mulher o parto como uma transformação, é transformação do quê? Assim, se ela não está profundamente conectada, ou dentro do possível, né, no momento dela, porque nem toda mulher está nas condições adequadas para uma conexão profunda, mas dentro do possível, o parto poderia ser um trampolim. Então, como psicanalista, eu diria, e é isso que eu pensei desde o começo, por isso que me interessou esse tema, além de eu ter tido um parto muito bonito, domiciliar, o parto é um trampolim para as mulheres poderem acelerar o seu processo de empoderamento pessoal verdadeiro, como mulheres, e não como simplesmente máquinas assim pensantes agora que vão competir com os médicos, como paredeiras. É algo mais amplo, mais bonito, mais simbólico, mais consistente. É isso. Para que isso aconteça, precisa ter todo a gente pode dizer preparação, porque exige um nível de autoconhecimento muito profundo para que a mulher possa ter essa experiência no parto, porque como você diz, é a realidade que ela já traz, não tem como mudar isso na hora. O inconsciente se apresenta ali. E aí, de repente, se a mulher não consegue e ela planejou, ela pensou, ela procurou, ela pesquisou, e o parto que ela queria, natural, não aconteceu. E muitas vezes acontece de um jeito muito difícil, muito triste, onde acaba parando, as mulheres vão encarar uma cesariana que não queriam, e depois, como é que a gente pode tornar esse episódio traumático, integrá-lo ao processo dessa mulher também? Para que também possa trazer, para que ele possa de alguma maneira trazer uma mudança. Então, eu acho que em primeiro lugar a gente não pode, temos que ser realistas, né? Então, é por isso que eu disse, as mulheres têm que chegar até onde conseguem. E a gente tem que poder perceber isso. Então, o foco é o parto, mas o foco é a mulher. Não é simplesmente o parto. O foco é a mulher, é como que ela quer, o que está querendo, o que está acontecendo com ela. Então, ajudá-la a se empoderar significa focar no que ela quer, no porquê ela quer, no como ela quer, para que ela, mulher, tenha mais clareza de si, das coisas que podem estar travando e das coisas que estão favorecendo, inclusive pessoas, situações, trabalho, condições de vida. E nisso ela vai ganhando um domínio sobre a própria experiência. E não sobre o momento dela e a experiência do parto. E não só. Vai ajudá-la também a se distanciar dos estereótipos e focar nela. E não no parto ideal. Eu repito, para mim, o único parto que vale a pena é o parto domiciliar. Mas cada uma é uma. Então a gente precisa respeitar o processo da mulher e é a mulher que queremos promover, é a mulher que queremos favorecer, não é não? Até porque tem mulheres, por exemplo, que têm partos bacana, mas aí acabou o parto, voltam mais ou menos no que eram antes. Tudo bem. Só que eu acho que o parto pode ser mais. Eu estou trabalhando com mulheres para o empoderamento, a mulher com parto sem parto, enfim. Então, é isso. Só para a gente fechar o tema, o que seria um ritual de iniciação? Como o parto poderia ser um ritual de iniciação? E de que forma? De que forma, todas as formas poderiam levar a mulher a isso? Ou tem algo específico que precisa acontecer nesse parto, para que ele se torne
uma Eu passagem. acho que tem o processo de preparação, seria um processo, como eu disse, dela se perceber sempre mais como ela, o que ela quer. Porque ela não está acostumada, né? Nós vivemos uma sociedade muito massificante, massificadora, então tem muito comparação com os outros. Então, quem ela é, o que ela quer, por que ela quer, como que ela quer. Aí vê o que ela sente, porque as coisas vão vindo naturalmente também para a mulher, né? Para todos nós. O que ela sente necessidade de ter, de se preparar, quais são as questões que ela quer trabalhar, que emergem de dentro dela espontaneamente. Essas coisas nos guiam. E a doula, a profissional da obstetrícia, parteiro ou não, precisa compreender os significados simbólicos do parto e não só a fisiologia do parto. E ela já compreendendo, ela já vai, mesmo sem perceber, criando abertura para isso. Então, o que vai acontecer naquela iniciação certamente uma passagem para uma nova etapa de vida, é uma morte de uma pessoa que foi, porque nunca mais a gente vai ser a mesma e vai ter a mesma vida depois daquela criança nascer. Portanto, é uma transição simbólica que precisa ser, de alguma forma, ritualizada, tem um sofrimento. Também a mulher se descobrir capaz de sustentador, capaz de superar esse portal, né? Sem necessariamente muitas conversas, sem muitas assim muitas falações, mas a experiência em si e dela, independentemente de quem a ajuda, né? Ela como realmente a protagonista, a fazedora, né? A paredeira. Será que alguém tem alguma pergunta? Então, no caso, Adriana, além da experiência que ela tem, é necessário uma elaboração dessa experiência para que haja também uma transformação com esse ritual, digamos assim. Ele por si só já gera. Né? Depois, que é o que eu mostro bem no curso de formação em doulas pós-parto, né? A importância da elaboração do parto, desse processamento, porque é como se então a experiência fincasse na vida da mulher, entrasse, não ficasse só assim no ar. Porque o parto ele é tão forte às vezes e geralmente que é como se ficasse assim uma experiência fora do campo da realidade. Eu mesma passei meses, muitos meses, lembrando da primeira visão que eu tive da minha filha, como se tivesse acontecendo naquele momento, de tão forte que foi lindo, mas foi muito forte. Então assim não estava ainda completamente absorvida. E essa absorção nos ajuda na estruturação da maternidade, no desenvolvimento dessa nova identidade que somos, na compreensão dos limites, dos desafios, das questões que podem ter emergido, e mesmo questões boas, assim, novas perspectivas, novos entendimentos de si. E aí sim, o parto realmente se torna um portal. Agora ficou mais claro, ficou É, bem mais claro. é, Estou me lembrando aqui da minha experiência e foi exatamente assim, não foi o parto por si só. é. Algo ali aconteceu, mas o entendimento sobre o que aconteceu ali e aquela pessoa que estava ali se transformou por conta daquela experiência foi fundamental. Na Exatamente. análise. É. Mas isso vem depois, né? Mas você fez um trabalho, né? Assim, você já tentou entender na época, não foi? Sim, sim, sim. Tentei. Alguma coisa já aconteceu, mas perdurou por muito tempo. Muitas Uhum. coisas, alguns incômodos não eram claros, porque, ué, eu fiquei incomodada, mas como assim? Isso é tão normal? Exato. Aí a gente se depara com essa ideia do normal, do que é normal, e a gente não aceita, não legitima o que sentimos, porque os outros falam que é normal, que a gente aprendeu que é normal e mesmo assim nos incomoda. Exato. E aí fica uma coisa, né? Fica perturbando, fica uma coisa carregando, arrastada dentro da gente. Não é bom. Isso é a elaboração do parto. E o parto é fantástico, enfim, o parto é uma experiência maravilhosa,
que deveria ser tratada assim, né? Que deveria, é uma transição que hoje, para as mulheres de hoje, urbanas, que vivem essa vida tão, vamos dizer assim, cômoda, comparada às mulheres de antigamente, que enfim, não tinham tantas questões que a gente tem hoje, não tinham tantas facilitações. Para uma mulher, talvez é o único momento em que ela vai ter uma dor física que ela tem que aguentar. Ela nunca teve isso na vida, porque hoje a gente toma remédio toda hora, e se tiver uma dor física, emocional também se toma remédio. Então, hoje, quer dizer, a mulher é muito mais fraca do que as nossas avós. Eu posso fazer uma última pergunta? Sim, sim, sim. Em que momento o parto deixou de ser simbólico e a alma deixou de fazer parte do parto? A gente pode. Os homens pegaram o poder do parto, sobre o parto, com a idade moderna. E quando não houve mais deusas, né? Um deus não entende nada de parto. Não pare. Então, quando não houve mais deusas, quando não houve mais as mulheres no comando, no controle do processo, quando as mulheres foram expropriadas. E a medicina masculina entrou na cena do parto e roubou o parto das mulheres e das parteiras. Foi assim. Bom, A gente vai então falar uma outra vez só sobre isso. vamos falar só sobre isso, então. Que é Que um começam a grande vir. tema. Que bom, que bom. Se alguém tiver alguma pergunta para finalizar ou quiser deixar nos comentários depois uma dúvida para que a Sim, Adriana é possa para outros responder, temas que se possam desenvolver mais para frente. Tá bom? Ana tá Parteira e ótimo. Ana Paula. Até a Obrigada próxima, pela então. Tchau, presença. tchau. Obrigada, Adriana. Tchau, tchau.